É muito gostoso esse nosso aconchego, esse nosso chamego, essa nossa alegria de ser feliz. É muito gostoso esse nosso aconchego, esse nosso chamego, essa nossa alegria de ser feliz. Querida comunidade Paz e Bem, hoje, dia 19 de julho, mais uma segunda-feira, programa 971. É com alegria que saúdo todos vocês desta nossa comunidade e também da Pós TV 247, com essa saudação tão bonita e que nos identifica enquanto comunidade. Paz e bem. E hoje, dia 19, a gente celebra o aniversário de um grande episódio da nossa América Mãe, que é a Revolução Sandinista. Mas ontem, dia 18, a gente viu e tanta gente celebrou o aniversário de Nelson Mandela. Não tem como a gente também, nesta segunda-feira, não recordar essa efeméride de ontem, desse grande que eu lia, né, em um site, uma frase bonita, né, que Mandela percebeu que humanizar é se indignar e agir. E aí a gente vê tanta gente falando de Mandela e gente com posições tão antagônicas que a gente fica pensando assim, né? Como é que pessoas que defendem projetos tão distintos ainda conseguem bater palma para Mandela? Porque a melhor e mais honesta e coerente forma de honrar o legado de um companheiro, de uma companheira, é justamente assumindo as suas causas. Então, que de fato a gente possa assumir a causa de Mandela, assumir causa de tantos companheiros e companheiras. Mas sobre essa revolução sandinista que há tanto tempo queima nosso coração, não quero aqui me ater aos tantos fatos históricos que marcam essa celebração e que dá certamente para o nosso amigo Mauro Lopes, naqueles cursos que coordena com maestria, de repente preparar um curso sobre a Revolução Nicaragüense, a Revolução Sandinista, que marcou tanto o coração da América Latina. Porque foi o segundo momento, né, depois dos 20 anos da Revolução Cubana, que toda a América Latina olhou para um país pequeno da América Central e viu com mais esperança de que era possível organização popular para se livrar daquelas ditaduras que sangravam a nossa América Mãe. Mas queria trazer aqui alguns aspectos tão interessantes da ligação que teve as comunidades eclesiais de base, a igreja progressista, o que a gente pode chamar de teologia da libertação, no contato do fazer a revolução sandinista. Certamente foi a primeira das revoluções que teve um contato muito orgânico daquilo que a gente pode dizer que é a teologia da libertação com o processo revolucionário. A gente sabe que em outros países, em outros processos revolucionários, havia um conflito muito grande, né? Porque, de um lado, a igreja, o cristianismo, olhava o marxismo como uma outra religião, né, que disputava espaço. E, de outro lado, os comunistas também olhavam a estrutura eclesial, a igreja, o cristianismo, como uma outra doutrina política, que de fato também ia disputar corações e mentes. E demorou muito, custou muito para essa relação ir se assentando. Mas na Nicarágua se deu de forma diferente, justamente no ano marcado pela Conferência de Puebla, né, já depois de 11 anos da Conferência de Medellín, a gente tem ali no processo da Revolução Nicaragüense algo de muito orgânico e que ficou marcado, né, durante tanto tempo. E a Revolução Sandinista foi, de fato, uma revolução cantada, uma revolução rezada, uma revolução celebrada, justamente por esse contato. E foi justamente a Revolução Sandinista que entregou ao nosso querido companheiro Frei Beto
esse elo, essa conexão tão grande que ele tem com Cuba, porque foi justamente em Manágua, na Nicarágua, que ele se encontrou pela primeira vez com Fidel Castro. Nessa oportunidade, ele estava até acompanhado do Lula, ainda, né, nos primeiros anos da Revolução Sandinista, e ali ele teve a oportunidade de conversar com Fidel, achando que talvez seria a única vez que ele tivesse essa oportunidade, e depois, por tantas vezes, dezenas, centenas de vezes, voltou à ilha e guardou a conexão tão de perto com o comandante. Mas justamente ali, nessa conversa, durante a madrugada, é que Frei Beto aproveitou para fazer algumas perguntas sobre como estava a relação de Cuba com a Igreja Católica, e de modo especial com a Igreja Católica, porque com outros grupos religiosos a ilha já tinha um contato um pouco mais próximo, né? E Frei Beto fez essas perguntas porque ele estava na Nicarágua justamente para favorecer uma discussão de marxismo e cristianismo, e de como também os sandinistas podiam ainda aperfeiçoar essa relação tão grande com a igreja também. E aí dessa possibilidade, dessa conversa, nasceu aí esse grande presente que foi a conexão de Frei Beto com Cuba para iniciar, vamos dizer assim, né, todo o processo de relação da Revolução Cubana com, com a ilha, com a igreja, aliás, né? E dali saiu aquela entrevista bonita, Fidel e a Religião, que se tornou livro, traduzido por tantas línguas, e que marcou também esse processo em outros países também, de como discutir cristianismo e marxismo. Então, já é um primeiro presente aí da Revolução Sandinista nesse diálogo com a fé, com as comunidades organizadas, né? Mas também a gente poderia resgatar aqueles que cantaram com tanto carinho, com tanto prestígio, a fé e a revolução. Então, a gente conhece, as nossas comunidades cantam, né? Vários hinos da missa traduzida para o português, que é a missa campesina nicaragüense. Foi produzida ainda antes da Revolução de 79, anos antes, mas justamente naquele processo bonito de militância da Frente Sandinista pela Libertação Nacional, de Carlos Média Godoy, e que tem essa missa completa que, durante aquele período, foi condenada pela Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, mas que tomou as nossas comunidades. E muitas das nossas comunidades pela América Latina ainda entoam muito daqueles cantos. Um em especial, que é o canto de entrada. As nossas comunidades aqui no Brasil têm ele traduzido nos seus subsídios pastorais, que diz assim, né, marcando um Cristo que tem o nosso rosto trabalhador, e que era cantado também nas missas com as guerrilhas organizadas pela Nicarágua. Tu és o Deus dos pequenos, o Deus humano e sofrido, o Deus de mãos calejadas, o Deus de rosto curtido. Por isso te falo eu, como te fala meu povo, porque és o Deus roceiro, o Cristo trabalhador, porque és o Deus roceiro, o Cristo trabalhador. E aí continua esse canto de entrada bonito, e a missa completa do Carlos Godoy, que vive ainda na Nicarágua, e tem tantas outras composições que animaram a luta de todo aquele povo, né? Mas também as nossas comunidades, a militância na América Latina conhece os poemas tão bonitos de Ernesto Cardenal, falecido aos 95 anos, no ano passado, que era padre, um dos demais, né, dos vários padres que assumiram também posições no primeiro momento do governo sandinista,
e que deixou para a gente uma obra esplendorosa. Eu gosto muito dos Salmos que ele escrevia, justamente a partir dos Salmos, ele traduzia para a linguagem e para a realidade daquele povo sofrido e que pedia um processo diferente, um processo de transformação, um processo de revolução. E tem um especial que diz assim, né? É o Salmo do homem que vê a realidade e não se cala. Ouve, Senhor, estes versos que te rezo. Ao contemplar a realidade em que vivo, maldito seja o sistema que não deixa sonhar os poetas, nem permite dizer a verdade a quem pensa. Serão seus dias de luto e de lamento, porque matou no homem o mais digno. Maldito o sistema que não pratica a justiça e persegue, tortura e encarcera quem anuncia. Terá que justificar sua conduta ante a história e não encontrará nenhuma palavra de defesa. Maldito seja o sistema que só procura a aparência de grandeza. Quando estão morrendo de fome os homens nas suas fronteiras, do mesmo modo que progrediu, cairá, porque construiu seus alicerces sobre corpos vivos e sangues inocentes. Maldito o sistema que tenta matar no homem a dimensão da transcendência e colocar no lugar o Deus dinheiro, o Deus sexo, o Deus progresso. Destruir-se-á por dentro irreversivelmente, porque o coração do homem foi bem feito e ninguém pode matar em nós esta sede do infinito que nos queima. Feliz será, porém, o homem que bebe água da fonte da praça junto ao povo. Não terá motivos para se envergonhar de nada. Não terá que baixar seus olhos ante qualquer homem honesto. Feliz o homem que, à força de interiorizar, se fez livre por dentro e não se importa já com a denúncia dos fortes. Serão seus dias como o trigo da terra, cheio de sol e esperança partilhada. E o seguirão os povos da terra. Feliz o homem que não assiste a reuniões importantes, nem acredita nos discursos do governo. Feliz o homem que assim pensa, porque terá sempre tranquila a sua consciência, mesmo que sofra a incompreensão e até o desprezo. Esse dos tantos salmos de Cardinal é um dos que gosto mais, Salmo do homem que vê a realidade e não se cala. É um salmo que traduz o hino e o canto de um profeta. Me lembro Amós com este salmo, com a sua profecia, no capítulo 5, sobretudo, que diz: eu detesto a liturgia de vocês, não gosto do barulho dos seus cânticos, ao denunciar aquela liturgia e aquela oração que não conduzia para a vida e sim se curvava para os poderosos. Quão necessário se faz nos dias de hoje a gente, na mística militante, tecer, guardar e rezar a partir destas obras que faz, de fato, a gente encarnar e enraizar cada vez os nossos processos de fé, de mística, de transcendência e perceber que tudo isso pode alimentar a nossa necessidade de um processo de transformação. E esse 19 de julho também nos chama a isso. Mas só para dizer que não falei da Revolução Sandinista e da importância que ela tem, né, no seu processo histórico, alguns pontos que eu acho que seja interessante a gente recordar. Até porque, se a gente for olhar, né, o processo que desencadeou toda a Revolução, a gente vai ter que voltar na história da Nicarágua, né, pelo menos lá em 1912, quando começa também a ocupação dos Estados Unidos, depois a segunda ocupação de 27 a 33, e é justamente nesse processo de ocupação dos Estados Unidos na Nicarágua que começa também a aparecer grupos de oposição dizendo assim: a gente não pode continuar vivendo uma vida toda
como colônia, né, dos Estados Unidos, servir como quintal deles, fazer o que eles acham que deve ser, né? E aí teve um momento que os Estados Unidos falou assim, não, né, a gente vai sair aqui do país, mas a gente vai deixar de presente uma guarda nacional, que era conduzida, armada, orientada pelos Estados Unidos. E é justamente dessa guarda nacional que brota os Somozas, né, na história da Nicarágua. Primeiro o pai, depois o filho, depois o irmão, e essa dinastia familiar, opressora, plantou desgraça durante tanto tempo na Nicarágua. Até que teve um momento que até parte da elite começou a perceber que aquilo não podia levar o país para desenvolvimento algum. E até mesmo parte da elite se juntou mais na frente com a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Mas, de fato, é no início desse processo ainda da Guarda Nacional que Sandino, que é a marca de tudo isso, ganha mais destaque, e em 34 ele é assassinado. Ele é assassinado em 34, se torna um dos grandes mártires da luta por libertação nacional da Nicarágua, Augusto César Sandino. Evidentemente, naquela época, a frente não tinha esse nome, foi ganhar esse nome bem mais para frente, em 61, mas desde 34, então, né, tem essa marca forte para o país, deste que não se deixou vender pelos interesses norte-americanos e que desde então organizava luta armada no país para vencer todo aquele processo de opressão e de dominação. No momento em que os Estados Unidos forçava também a entrega de armas de outros grupos, né, pré-revolucionários, de grupos que tentavam se organizar, ele, né, guardou firme e continuou com o processo de organização de luta armada. É evidente que o processo vai crescendo, né? A Frente Sandinista lá de 61 vai se organizando cada vez mais. Tem um episódio em 72 de um terremoto que vai marcar ainda mais tudo isso, porque com esse terremoto a Nicarágua ficou numa situação ainda mais difícil, e aí houve uma campanha internacional pela Nicarágua e muitos recursos foram destinados ao país. E aí a população naquele processo pôde perceber que havia um processo muito explícito de corrupção e que os Somozas se beneficiavam de tudo isso. Então, esse dinheiro, né, parte considerável dele, foi justamente para alimentar os negócios do Somoza, dessa família, dessa dinastia que fazia a Nicarágua sofrer. E daí começa também a nascer no seio popular muito mais mobilização. Eu entendo que, em certo momento, a FSLN se divide em três tendências, três correntes, né? Uma corrente um pouco mais ampla que a terceira corrente, né? Justamente a corrente que pertencia a Ortega, estavam ali também membros da igreja, né, professantes da teologia da libertação, mas existiam outras duas correntes também com força, com prestígio, uma que olhava e falava assim, não, a gente pode, de repente, se inspirar em outros processos revolucionários do mundo, né, tinha corrente que olhava até para um processo maoísta, mas, de fato, em um momento, eles começaram ainda, né, para o meio, para o final, do meio para o final da década de 70, essas correntes se unificaram, né, com a coordenação comum, e em certo momento, até parte da classe dominante que havia rompido com Somoza resolve apoiar toda a luta da Frente Sandinista. Por isso, justamente por isso, quando em 79 os sandinistas tomam o poder, a junta tem também três revolucionários, né, mas tem dois que não são revolucionários. A Violeta, que depois vem se tornar presidente do país, e o Afonso, que era
um industrial, né, liberal da Nicarágua, e que, né, tinha outros interesses, porque ele sabia que com o Somoza o país não ia entrar para nenhum desenvolvimento. Em dado momento, esses liberais, vamos dizer assim, romperam, né, com o governo sandinista, justamente porque o governo começou um processo de reformas, então fez uma reforma agrária no país, começou um processo de alfabetização, uma campanha nacional de alfabetização usando o método do Paulo Freire, e outras tantas reformas que foram dando um rosto de um governo popular para a Nicarágua. E nesse momento, né, esses liberais saem do governo. Em 85 tem eleição, Ortega é referendado pelo povo, só que aí existe, patrocinado pelos Estados Unidos, toda uma campanha diz assim, não, né, deve ser feita novas eleições, o país vivia um embargo econômico muito semelhante com o que Cuba vive ainda hoje, e houve uma pressão, né, internacional para que tivesse outras eleições. Parece que na ocasião até Fidel orientou, nessas condições que o país vive, sofrendo um embargo, será que é o melhor momento para se fazer esse processo? E o fato é que Violeta, né, junto com a coalizão de uns 14 partidos, foi patrocinada com uma porção de dólares muito grande pelos Estados Unidos, uma campanha massiva, e acabou ganhando por uma diferença não tão grande de Daniel Ortega, o que em 90, né, encerra esse processo do governo sandinista na Nicarágua, por toda a pressão e campanha norte-americana. E só depois de muitos anos, Daniel Ortega volta ao poder, está presidente ainda hoje, mas também sem um apoio total da frente sandinista, que durante esse processo histórico rachou tantas outras vezes e ainda sofreu oposição, seja de Carlos Médici Godoy, como também de Ernesto Cardenal e de outros companheiros que outrora formavam as trincheiras da Frente Sandinista. Claro, né, uma pincelada muito rápida, mas para dizer que a gente precisa e deve olhar com mais carinho e resgatar todo o processo da Revolução Nicaragüense. Tem uma amiga querida que canta o hino sandinista sempre, e ela dizia, né, que ali no começo dos anos 80 ela cantava na comunidade, né? Depois da comunhão, nas sebes aqui, então ouvia também todo um carinho das comunidades de base da América Latina pelo processo revolucionário na Nicarágua, justamente também por esse contato muito próximo com a teologia da libertação, que fazia parte, de fato, daqueles integrantes, componentes, gente que estava na frente de batalha. Não é que havia um apoio dos cristãos católicos que se organizavam nas comunidades, mas eles, de fato, estavam organizados e participando juntos com a FSLN. E por isso esse contato. Então, ela dizia, na comunidade a gente aprendia e cantava e se animava com o hino da Revolução Sandinista. E quis, nessa segunda-feira, eu trazer um pouco desse contato, né? Porque justamente num período que a gente percebe que alguns muito, aliás, utilizam da fé para oprimir, para se aliar àqueles que estão no poder. Ainda ontem, boa parte das comunidades cristãs escutaram a primeira leitura, um trecho da profecia de Jeremias, onde ele dizia, ai dos pastores, né, daqueles que governavam, e falava também em referência a Joaquim, de todo o processo que fez com o reino de Judá, mas também a Nabucodonosor no processo do exílio da Babilônia, e uma crítica total àqueles pastores que oprimiam, que não conduziam para o caminho da paz e da fraternidade do seu povo, mas justamente ao contrário, ao caminho da desgraça, da fome, da opressão, e tiravam aquilo que o povo podia produzir, né, e conviver. E justamente são nesses momentos que a gente precisa resgatar esses momentos históricos que marcam a nossa histórica
história da América Latina. E eu estava tentando lembrar, porque eu acho que em certa vez, em algum desses tantos encontros, Zé Vicente dizia que uma das composições dele tinha referência também a esse processo de revolução sandinista e que, se não me engano, foi composta na celebração de um aniversário da Revolução Nicaragüense. E esse canto, as nossas comunidades, durante tanto tempo, se animam cantando, olhando para a América Latina e dizendo que essa nossa América Latina não pode deixar de celebrar sua história, não pode deixar de celebrar nossos processos de transformação e de libertação nacional. Mas aproveito também esse momento para que a gente possa pedir para que a gente possa olhar com carinho e com prudência para o que acontece em Cuba. E o Frei Beto nos presenciou durante a semana com um texto muito bom sobre Cuba. Até para que a gente possa falar sem paixão, mas falar sobretudo sem estar vendido para ideias que são patrocinadas por aqueles que patrocinam e amparam o embargo econômico que mata aquele povo. Se tem uma coisa que impede e que escraviza Cuba é justamente o embargo econômico. Eu tive a possibilidade de visitar a ilha, ficar um pouco mais de uma semana, e se tem algo, o bloqueio, como eles chamam, isso marca diariamente a vida do povo. Porque impede, não é apenas uma relação comercial simples com os Estados Unidos, né? O bloqueio, o embargo acaba atrapalhando qualquer ideia de desenvolvimento, de garantia de vida, com mais plenitude para o povo cubano. Então é momento também da gente olhar com carinho para tudo o que acontece e gritar mais uma vez contra o embargo, fim desse bloqueio, para que o povo consiga, ainda mais nesse processo de pandemia, ter vida garantida com dignidade. Eu acho que passei até um pouco do tempo. Um abraço, paz e bem, e que a Revolução Sandinista, com essa poesia, com esses cantos, com tudo isso que nos faz celebrar essa história, continue ainda hoje a nos colocar, né, nesse espaço bom da história que é celebrar as nossas lutas. E para não esquecer, né, que não houve apenas o cardeal como padre no governo, né? Houve outros tantos, né? O próprio irmão do cardeal, o Miguel de Escoto, que também foi ministro do governo sandinista e fez parte desses tantos padres ministros que ocuparam o governo sandinista naquele primeiro momento e que simbolizaram essa união com a teologia da libertação. Abraço, paz e bem.